Meu nome é Gabriel Brandt, eu tenho 18 anos, 19 anos, eu faço vídeos pra internet. E hoje eu queria comentar um pouquinho mais sobre a experiência de Hawthorne. O que seria a experiência de Hawthorne? Hawthorne analisou. A primeira fase foi intensidade, eliminação e reconhecimento do fator psicológico. O segundo fator foi grupo experimental barra controle, mais reconhecimento de fatores grupais, como liderança, objetivos comuns e equipe, é claro. O próximo passo foi a identidade da programa de entrevistas, organização informal, mecanismos de punição e lealdade grupal. Quais são os pontos mais importantes da punição do grupo e quais são esses fatores na lealdade do grupo? Basicamente são isso. Mais um pouquinho ainda no quarto passo, a gente vai na parte da confirmação das hipóteses e a coexistência da organização formal com a informal. E qual desses dois pontos introduz mecanismos que influenciam tanto o ponto A quanto o ponto B, o ponto C e o ponto D. A partir disso, ele tirou algumas conclusões. Produtividade resulta de integração, grupo prepondera sobre o indivíduo, grupo prepondera sobre o indivíduo, recompensas e punições sociais, grupos informais e relações humanas, esse aqui é o quinto já, importância do conteúdo e do cargo, aspectos emocionais da organização. A partir disso, também ele consegue entrar nas partes das funções das organizações modernas, onde a economia igual produz bens e serviços, social igual entra na parte promover a autorrealização. Nessa parte da escola das relações humanas que a gente está fazendo sobre o efeito de Hawthorne, entra a parte do quesito da a qualidade do tratamento dispensado pelas gerências aos trabalhadores influencia fortemente no seu desempenho. Então a forma como você gerencia o grupo influencia diretamente na parte do desempenho, da produtividade daquele grupo. Como é que tu consegue reagir àquele processo, aquele processo de liderança, a partir daquele ato que você consegue impulsionar aquelas pessoas para que gerem mais e mais coisas. A partir disso também a gente entra no bom tratamento por parte da administração, reforçando o sentido de grupo, produz um bom desempenho, fazendo com que isso gere um belo resultado a partir do quesito da administração e do sentido do grupo, a partir do desempenho sozinho. A partir disso também entra a parte o efeito positivo do tratamento da administração sobre o desempenho humano ficou conhecido como efeito Hawthorne, por causa do nome do experimento. Deu seu nome a esse processo pela forma do experimento que o cara fez lá atrás. Lealdade ao grupo. O sistema social formado pelos grupos determina o resultado ao do indivíduo, que pode ser mais leal ao grupo do que a administração. Alguns grupos não atingem os níveis de produção esperados pela administração, porque há entre seus membros uma espécie de acordo que define uma quantidade correta, que é menor ser produzida assim efeito retorno. Não funciona em todos os casos. É um ponto importantíssimo agora da gente entrar, olha. Alguns grupos não atingem os níveis de produção esperados pela administração, porque há entre seus membros uma espécie de acordo que define uma quantidade correta. Então, eles dão a quantidade que eles podem, a quantidade que eles querem. A partir disso, não conseguem puxar aquilo que eles precisam e tudo aquilo que eles acham que conseguem. A partir disso, não conseguem dar o efeito Hawthorne que é o necessário, que é a parte do quesito melhoria da quantidade de trabalho, melhoria de desempenho, melhoria do grupo, melhoria do enfoque para o desempenho, para as produtividades. A partir disso, ele consegue entrar no outro quesito, que é a parte do até um ponto e não um ponto que ele quer chegar. Então essa é a questão. E um outro esforço também é o esforço coletivo. Por causa da influência do sistema social sobre o desempenho individual, a administração teve que entender o comportamento dos grupos e fortalecê-los. As relações com os grupos, em vez de tratar o indivíduo como seres isolados. A partir disso começa o tratamento em equipes, em grupos, e não o A, o B, o C, o D. Isso não funciona. A responsabilidade da administração é desenvolver as bases para o trabalho em equipe, o autogoverno e a cooperação. Perfeito. Agora a gente sai daquela filosofia clássica da administração, que é o homem econômico, que nem esse comentário, agora entra o homem social. O homem social é aquele cara que trabalha em grupo, aquela pessoa, conhecendo que pessoas são pessoas, e não mais aquele processo da filosofia clássica da administração, que é o homem máquina, o homem produção. Não funciona assim e também não dá. Como foi o Fordismo, como foi o Taylorismo,
como foi o faiorismo. Então, tipo, todas as questões que ficam ali naquela intrinsecamento da produtividade, do trabalhador, da máquina, agora passa para a parte do ser humano, da instituição do ser humano. A partir disso, melhora-se o comprometimento, melhora-se a ideia de processos, melhora-se o conhecimento para que você gere humanos e não máquinas. A partir disso também a gente tem o conceito da autoridade. O supervisor de primeira linha deve ser não um controlador. Nossa, essa aqui ficou bem ruim, ó. Deve ser não um controlador, mas o intermediário entre a administração superior e grupos de trabalho. O conceito da autoridade deve se basear não na coerção, mas na cooperação e na coordenação. Um ponto importantíssimo aqui. Então quer dizer que a cooperação é mais importante que a coesão, entendendo que a parte da coordenação é um processo relativo à coordenação. A partir disso você consegue controlar com a cooperação e a coordenação, em vez de apenas a coesão. A gente faz isso, não. Tu coordena e a partir disso tu organiza. Simples e básico, porque todo mundo está cooperando. A partir disso não tem processos. Ali, ó. O tema central da Escola das Relações Humanas do Trabalho é o comportamento coletivo nas organizações, ou seja, o entendimento das administrativas dos indivíduos como integrantes de grupos de trabalho, não como sozinhos. Eles são integrantes de um grupo, eles fazem parte daquela equipe, daquele bando, digamos assim. Progressivamente, a esse tema central agregam-se outras ideias que viriam a compor o conjunto dos temas de enfoque comportamental. A partir daí entra a psicologia, a sociologia, o indivíduo, o grupo, o comportamento das ciências do comportamento. A partir disso também a gente consegue entrar num quesito um pouquinho mais antropológico, digamos assim. A partir da psicologia a gente entra, e do indivíduo, a gente entra na aprendizagem, na personalidade, na liderança, na motivação, no processo de tomar decisões, na seleção de pessoas, no estresse e na qualidade de vida. Tudo isso é influenciado dentro da empresa e a partir disso isso é revogado, aparecido a partir dessas questões que são humanas, né, como aprendizagem, personalidade, tomação de decisão, motivação, seleção de pessoas e tudo mais. A partir disso entra a sociologia, dinâmica de grupo, teoria das organizações, poder, conflitos, comportamentos dos grupos, etc. E a filosofia da sociologia entra muito na parte do grupo, porque é dinâmica de grupo, teoria das organizações, poder, conflitos, comportamentos crentes. Aí a gente entra no processinho mais psicologia social, que é a parte do quesito que entra na organização de sistemas, que tudo é englobamento. A partir disso a gente tem a dinâmica do grupo, a liderança, o processo de decisão em pequenos grupos. Eu acho que... Será que pega longe o microfone? Eu não faço a mínima ideia. Nossa, já tá passando tudo. Vamos ver. Opa. Psicologia social. A parte da dinâmica do grupo, da liderança, dos processos de decisões em pequenos grupos e a partir disso a antropologia. Dentre essas questões a gente entra na cultura organizacional e no ambiente da cultura da organização. A gente entra na cultura organizacional e no ambiente da organização. Partindo do preceito que a gente consegue entender quais são os processos para que gerem resultados e que não gerem. E aí a gente entra na ciência da política. São poder, conflito, política, relações entre organizações e poderes. Todos esses três parâmetros, psicologia social, antropologia e ciência da política, são quesitos que englobam a psicologia social, o ser humano, né? Tomando de decisões, dinâmica do grupo, a liderança, todos esses processos que são dentro, né? Mudanças de atitude, todos esses processinhos. E agora a antropologia cuida mais do ambiente, cuida mais da socialização daquele grupo, daquele ambiente, de como eles se organizam. A partir disso entra a ciência da política, que mexe com política, que mexe com conflitos, que mexe com poder, que mexe entre as relações de poderes dentro do próprio grupo. E a partir disso consegue entrar na organização de sistemas, que é a parte mais importante, eu acredito. Entre enfoque algumas partes, que são os objetivos da tecnologia, estrutura, competências e equipamentos. Essa é a parte do iceberg que está em cima. Por exemplo, objetivos, tecnologia, estrutura, competências e equipamentos. São as partes mecânicas, né? As partes que fazem o processo funcionar lá em cima. Mas as partes que estão dentro, que são a empresa como um sistema social, que é o iceberg para baixo da água e não para cima. A gente entra nas normas de conduta, nos grupos de informações, na cultura organizacional, nos sistemas de clima
dos sentimentos e clima organizacional, como é que é a situação daquele ambiente, um conflito de cooperação para que isso gere resultados, que gerem empatia, que consigam atingir os próprios objetivos. E a partir disso a gente entra no poder e política, que são os processos de tomada de decisões. Por exemplo, quem é que toma isso, quem é que faz aquilo, quem é que faz aquele outro, e quem é que faz alguns processos que vão entrando dentro dos próprios segmentos, das próprias organizações. E entra na ética e valores da empresa, das constituições, de todos esses processos. Então a ponta do iceberg são simplesmente os objetivos, tecnologia, estrutura, as competências e equipamentos são as partes de cima. Agora a parte de baixo do iceberg são todas as questões de valores, de ética, da cultura organizacional, dos grupos de informações, das normas de conduta, dos sistemas, dos sentimentos e do clima organizacional, como é aquele processo, do conflito de cooperação para chegar àqueles objetivos, todas as partes que entram para baixo do poder político, que geram aqueles poderes do iceberg. Toda essa parte do iceberg de baixo gera as partes de cima. Se essa parte de baixo não estiver bem cooperada, se não estiver bem organizada, a parte de cima nunca vai dar resultados. Então, a partir disso, a gente tem que entender o processo de organização para baixo do iceberg, não para cima. Para cima vai gerar resultados igual se tiver a parte de baixo bem organizada. Então, você cuida da parte de baixo do iceberg, não na parte de cima. A parte de cima vai ser logo um resultado. Porque conforme tu vai ter aquele grupo bem alinhado, aquele processo organizacional bem alinhado, o processo de cima vai ser basicamente bem fluido e vai ser exatamente bem estruturado a partir do momento em que você consegue entrar nos processos de poder político, do poder da política, do poder dos conflitos, da cooperação, dos valores éticos e morais, dos valores do ambiente, dos processos dos sentimentos e do clima, como é que vai funcionar aquele ambiente, todos esses processos que fazem aquela parte de cima funcionar. Bem, entre objetivos, tecnologia, estrutura e competências, todas essas partes para gerar resultados a partir das normas de conduta, grupos sociais, cultura organizacional, sentimentos e clima organizacional, conflito e cooperação, poder e política, e ética e valores. Basicamente foi isso. E agora a gente entra no processo do último módulo, que é a parte dos componentes da organização informal, que são os grupos informais, as normas de conduta, cultura organizacional, clima e organização, que são as partes de baixo que influenciam demais na parte de cima do iceberg, não? E aí a gente entra nos grupos informais, que são grupos criados por iniciativa de seus próprios interesses. A partir disso, para defender seus próprios interesses ou atender às necessidades convencionais daquele grupo, daquela parte, daquela sociedade ali. Aí a gente entra nas normas de conduta, que são regras implícitas ou implícitas para organizar o grupo, né, que são partes que influenciam o que pode fazer, o que não pode fazer, quais são os processos, e que determinam, obviamente, o comportamento dos indivíduos. A partir disso, a gente entra na cultura organizacional. Quais são os valores, quais são as crenças, quais são as cerimônias, quais são os rituais, quais são os símbolos que moldam aquela cultura, que moldam aquele ambiente, que fazem aquele ambiente ser diferente dos outros, dos demais, no caso. A partir disso, adotando os valores de organização. E o último é o clima organizacional, que é os sentimentos positivos, negativos ou indiferença, produzidos pela organização sobre seus integrantes. Quais são os pontos positivos que você gera? Quais são os pontos negativos que você gera? Quais são os pontos de indiferença que você gera? Para que isso consiga entrar em outro parâmetro e que molde toda essa organização informal, que são grupos informais, normas de conduta, cultura organizacional e clima organizacional. Basicamente foi isso aí o vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.